Deodoro da Fonseca foi o general que derrubou a República e logo após foi eleito. Ele não sabia nada de política. O Brasil sofreu uma crise econômica, roubo generalizado e muito mais. Ele só não virou um ditador porque acabou perdendo para a Marinha. Floriano Peixoto foi sacana. Ele não convocou eleições presidenciais, só assumiu. Ele deu o nome de Florianópolis. Mas, como vários presidentes, ele não fez muita coisa pela economia. Prudente Moraes foi um dos primeiros presidentes que representava as pessoas que faziam café a se tornar presidente. Quando ele foi se tornar presidente, ele sofreu muita resistência. Quase foi morto pelo seu vice e sofreu resistência na Guerra de Canudos. Foi Campos Salles que criou a política do café com leite, em que os estados do Brasil trocavam bens com a República, principalmente Minas Gerais e São Paulo. Rodrigues Alves foi quem tornou o Rio de Janeiro a cidade maravilhosa com suas obras e anexou o Acre diplomaticamente. Ele não fez muita coisa e tinha fama de dorminhoco. Afonso Pena tentou entregar o Brasil com a Amazônia através das rodovias e estabilizou um pouco a economia quando adotou o papel ouro para as moedas. E morreu antes do seu mandato acabar. Nilo Peçanha foi o primeiro presidente negro do Brasil. Ele sofreu resistência, mas graças às grandes votações no Rio de Janeiro conseguiu chegar à presidência. Hermes da Fonseca foi um tirano combatendo a revolta da Chibata. Ele também tentou diminuir o poder dos estados e aproximou o Brasil dos Estados Unidos. Venceslau Braz sofreu várias crises no seu mandato, como o Brasil entrando na Primeira Guerra Mundial e teve que industrializar o Brasil e sofreu alguma resistência também. Delfim Moreira teve que assumir porque Rodrigues Alves tinha morrido. Epitácio Pessoa teve um governo muito instável, com revoltas e mais revoltas por todo o lado. Arthur Bernardes teve um governo estável, com revoltas em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Ele dizia que o Brasil tinha que se industrializar, mas não conseguiu fazer muita coisa no seu mandato por causa das várias revoltas que ele andava enfrentando. O governo de Washington Luiz teve mais brigas e o rompimento das elites do café e do leite, de São Paulo e Minas Gerais. Júlio Prestes nem chegou a ser presidente por causa da revolta do Rio Grande do Sul, em que Getúlio Vargas assumiu o poder. Depois disso, teve algumas pessoas que assumiram até que Getúlio Vargas assumiu. Getúlio falou que ia ficar na presidência por 2 anos, mas depois assumiu e ficou mais tempo e deu um golpe em si mesmo. Mas no final ele teve um golpe. Um cara assumiu um pouco a presidência, até que quem assumiu foi Eurico Gaspar Dutra. Ele foi responsável pela construção da Via Dutra, conectando as 2 cidades mais importantes do país, hoje uma das maiores rodovias do Brasil. Getúlio falou que ia voltar e voltou. Criou algumas empresas importantes, mas em 1954 ele acabou se matando para não tirarem ele da presidência. Café Filho assumiu um pouco. Depois tivemos Juscelino Kubitschek, que botou mais rodovia no Brasil e construiu a cidade de Brasília. Depois disso temos Jânio Quadros foi maluco, proibiu skates no Ibirapuera e proibiu as mulheres de usar biquínis naquela época e acabou saindo da presidência. Depois tivemos João Goulart, que foi acusado de ser comunista, foi para o Paraguai e assim assumiu a ditadura militar. Castelo Branco foi o primeiro ditador e estabeleceu os primeiros atos institucionais.
Costa e Silva fez o decreto do AI-5 e Emílio Médici entrou e governou no período mais próspero da ditadura. A economia estava no milagre brasileiro. Ernesto Geisel abriu mais a ditadura e João Figueiredo foi o último presidente. Depois temos Tancredo Neves, que acabou morrendo e nem assumiu. Seu vice assumiu, José Sarney, e acabou, mesmo com seus vários planos, Sarney conseguiu afundar ainda mais a economia. E depois tivemos Collor, que roubou o dinheiro da poupança dos brasileiros, e Itamar Franco. Com o Plano Real, Itamar Franco salvou a economia. O seu ministro da Fazenda assumiu a presidência e continuou com o Plano Real. A economia estava passando por um milagre e várias empresas entraram aqui. Chegamos no governo Lula, em que a economia estava passando pelo milagre brasileiro. Por causa dos Rottweilers, o Brasil surfou nisso. No início do governo Dilma não aconteceu muita coisa, mas a economia acabou entrando com uma inflação enorme. O governo de Michel Temer conseguiu estabilizar a economia e o Brasil sediou pela primeira vez as Olimpíadas. O governo de Bolsonaro fez relativamente algumas empresas boas, mas também sofreu muito com a pandemia e não conseguiu fazer muita coisa. Finalmente chegamos ao governo Lula.